Quem fala pela sua palavra é o Senhor Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então que nesse momento toda a igreja permaneça na comunhão, falando com Deus em espírito, para que esta palavra ela venha fazer efeito na vossa vida. Porque eu e você somos pecadores e precisamos todos os dias ser alcançados pelo amor de Deus, pela graça e pelo perdão do Senhor Jesus. Porque bem sabemos que o pecado, ele leva o homem para o inferno. O inimigo, ele não brinca com o ser humano. Ele só não te destruiu, porque o Senhor ainda está com as mãos estendidas na tua vida e sobre a tua família. Mas temos uma diferença. Somos pecadores, sim. Mesmo que um dia eu e você levantou a mão e disse: pastor, eu quero aceitar a Jesus. Temos uma diferença, é porque nós somos pecadores remidos. O Senhor está conosco para nos ajudar em todos os nossos momentos de fraqueza e de dificuldade. Capítulo 8 do Evangelho segundo São João fala sobre a mulher adúltera. Quando eu falo a palavra adúltera ou adultério, o que vem na nossa cabeça primeiramente é: o homem traiu, a mulher traiu. Nesse caso, o evangelista João, ele está especificando qual foi o pecado. Foi o pecado de adultério. Mas eu quero falar de uma forma geral e dizer para toda a igreja que adultério não é simplesmente você trair o cônjuge, o casal, um trair o outro. Mas quando eu falo em adultério em relação ao Senhor Jesus, eu estou dizendo que adultério é tudo aquilo que sai dos padrões de Deus. Se você observar os homens daquela época, o tempo da lei, aquelas pessoas adoravam muito a ídolos. Isto é um adultério. Porque as pessoas se diziam servir a Deus, e o Deus que a gente serve, Ele é santo. Ele não aceita o pecado. Ele pode até te amar, Ele até te ama, Ele te ama, mas Ele aborrece o pecado. Então Deus não tem coisa com o pecado. Não tem arrumadinho com as nossas práticas ilícitas que não agradam a Deus. E as pessoas que colocam o nome de Deus na boca, mas não está no coração, diz que temem a Deus, diz que anda nos seus caminhos. Tem pessoas que, é interessante, irmãos, tem pessoas que estão aqui no culto, mas no outro dia estão em outro lugar, servindo a outro Deus. Então isto é um adultério. Quando eu falo de adultério, eu não estou somente falando do adultério do casamento, do casal, homem e mulher. Mas quando eu falo do adultério, eu estou falando de uma forma geral, é tudo aquilo que sai do contexto geral, do contexto padrão, melhor dizendo, de Deus. As pessoas adoravam a ídolos, elas estavam se prostituindo, ela estava traindo Deus. E ao mesmo tempo usava o nome de Deus na sua boca, mas o seu coração estava longe de Deus. E bem sabemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas se a gente morre com Cristo, o que é que nós temos? A vida. Então todos os dias temos que se humilhar perante o Senhor. Todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, porque eu peco. Vocês pecam. Mas muitas vezes nós pecamos porque não é que a gente queira pecar, acontece, é de momento. A gente peca por obras, palavras, omissões. Quando você apoia alguém no erro, você está pecando, você está adulterando. Porque o falso, ele se dá com todo mundo. E quem é falso se ajunta ao falso.
Mas o verdadeiro não. O verdadeiro não tem coisa alguma com os falsos. Jesus não tem coisa nenhuma com o pecado, ele é santo. Ele deixou bem claro na sua palavra: seja santo, porque eu sou santo. Ele quer que você seja a imagem e semelhança dele, se esforce para isso. Busque a Deus para isso, para que o brilho do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e não venha se apagar pelo pecado. Eu pego uma água, a água tem cor? Não. Mas se eu colocar um pingo de uma água suja, contaminada, será que vai fazer efeito visualmente? Visualmente, não. Quando você ver aquela água, você vai pensar: essa água é uma água boa, não está contaminada. Mas aquela água está o quê? Adulterada. Ela saiu da sua forma. Ela já não é mais uma água pura, mas sim uma água contaminada. Isto é um adultério, adulterou a água. E tem muitas pessoas adulterando, não só no âmbito do casamento, mas adulterando a palavra de Deus. Aquela água visualmente me parece ser boa, mas ela está contaminada, ela está adulterada. Tem pessoas que se vestem muito bem e vêm para a casa do Senhor, até prega, até louva, até dá versículo, dá paz do Senhor, mas dentro está contaminado, está adulterado. E você pensa que vai nos enganar? Você pode até enganar o mundo inteiro, mas a Deus você não engana, porque Deus conhece o profundo e o escondido. Então de Deus ninguém se esconde. O que é que eu quero dizer com esta palavra? Que eu e todos vós que aqui se encontram sejam verdadeiros, sejam santos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro que um dia o Senhor Jesus verteu na cruz, por amor de toda a humanidade. Lutemos para isto, busquemos a Deus para isto, para não perder a coroa da vida. E diz a Bíblia que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras no versículo 1. Jesus estava sempre em caminhada, sempre em oração, sempre fazendo a missão, sempre evangelizando, sempre fazendo a vontade do Pai. E o que chegava para Jesus resolver era muita coisa, era muito problemas, era muitas situações. Mas Jesus era o Filho de Deus, para isto ele foi manifesto, para isto ele veio aqui na terra. E diz a Bíblia que ele foi para o Monte das Oliveiras. É bom ir para o monte. Jesus ia para o monte, um lugar calmo, tranquilo, onde ele podia orar, onde também ele podia ensinar. E o versículo 2 está me dizendo, o evangelista João diz que de madrugada ele voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele para ouvir. E ele, assentado, ensinava. Jesus ia, Jesus voltava. E diz que de madrugada ele volta para o templo. E o povo acompanhava Jesus, uma grande multidão acompanhava Jesus. E diz a Bíblia que Jesus ele se sentou e começava a ensinar. Ele tinha uma missão que era ensinar, era salvar aquele que estava perdido, aquele que é pecador. Como em sua palavra diz que ele não veio para os bons, mas sim para os doentes. O objetivo de Jesus é salvar os doentes, os atribulados de espíritos, as pessoas que estavam indo à beira do precipício. E ele ensinava e a multidão estava ouvindo a sua palavra. Jesus é santo e sempre será santo. E no versículo 3, João, ele escreve dizendo que ali tinha os escribas e os fariseus. Era uma espécie de umas pessoas, irmãos,
que se disfarçavam, estavam até no meio do povo de Deus, estavam se disfarçando, mas eles eram os piores adúlteros da época, eu posso assim dizer, porque aqueles homens, eles se mostravam ser santo quando não eram santo, e Jesus conhecia eles, Jesus conhecia o seu público, Jesus conhecia todos que ali estavam, porque Jesus, ele conhece o nosso íntimo, ele conhece o nosso profundo, ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar, ele conhece tudo, não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor. E aquele grupo, irmãos, eu posso dizer que era um grupo encapetado, endemoniados, porque aquele grupo era o grupo dos acusadores. Será que não tem acusadores contra a nossa vida? Está cheio de acusadores. Eles têm prazer de acusar, eles têm prazer de apontar o dedo para a gente e mostrar o nosso pecado, enquanto eles estão muito mais carregados de pecado. Versículo 3, os escribas e os fariseus, eles trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Em algum lugar se encontravam um homem e uma mulher. Eles estavam em um ato de adultério. Aqui essa mensagem é específica no ato de adultério. Eu não sei se esse homem era casado ou era solteiro. Eu não sei se a mulher também era casada ou era solteira e ele é casado, eu não sei. Mas eles estavam praticando um ato de adultério. Eles estavam juntos, se contaminando, coisa que Deus não se agrada. Eu não sei como estava a família desta mulher, a família deste homem, mas eles marcaram lugar para fazer coisas que não deviam, para fazer um ato que Deus não se agradava. E eles estavam lá naquele bem bom. Ai, oi, 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 beijo para cá, beijo para lá, tudo do bom, irmãos. O pecado é bom por um momento. Eu não canso de dizer isto. Por um momento é bom, é gostoso, é agradável. Mas depois a nossa consciência acusa. O Espírito Santo de Deus, ele se aparta, ele fica triste, a gente fica afligindo o Espírito Santo de Deus que habita em nosso corpo. E eles estavam ali. Mas de repente apareceu os escribas e os fariseus e viram aquele momento bom ali, agradável para aquele homem, aquela mulher. E na lei de Moisés dizia que se o homem e a mulher fossem pegos no flagrante adultério, o que é que aconteceria, irmãos? Eles morriam. Eles morriam apedrejados, uma forma terrível. Imagina, irmãos, o casal morrer apedrejado, o homem e a mulher morrer apedrejado. O salário do pecado eles tinham que morrer. A graça hoje nos alcançou e complicou tudo. Foi, irmão, foi. Naquela época, se fosse pego no ato, eles morriam apedrejados. Mas hoje não dá nada, irmãos. Hoje tem muitas pessoas traindo. A mulher ver, o homem ver, não dá nada. Fica por isso mesmo. Mas Jesus disse, mas se você olhar para alguém com um pensamento, com um coração impuro, você já está pecando. Nós não podemos, nós não conseguiríamos fugir de Deus, dos olhos de Deus. Porque Ele disse que eu tenho olhos como chama de fogo que contempla toda a terra, toda a humanidade. Não é porque eu prego que eu sou melhor do que você, eu também tenho meus defeitos.
tenho minhas falhas, também sou pecador, mas remido pela misericórdia do Senhor Jesus. E aqueles escribas e os fariseus pegaram aquela mulher no adultério, naquele momento do ato do adultério. E eles foram levar para quem? Para Jesus. Tem pessoas assim, irmãos, da nossa época? Tem. Tem pessoas que têm aquele prazer, aquele gosto de levar, pastor, fulano pecou, fez isso. Eu vi ela em tal lugar, e aí, repreenda, discipline, tem prazer de fazer isso. Mas ele é o pior pecador, dedo duro. Ele tem esse gosto, esse prazer de fazer isto. Quem tem esse prazer é Satanás, irmãos. Porque o crente de verdade não vai fazer isso com seu irmão. Ele pecou, pecou. Vamos dar força para ele. Faça isso não, meu irmão. Deus se entristece. Eu vou orar pela tua vida, mas ore também para Deus fazer um milagre na tua vida. Mas apontar o dedo, levar para o pastor, ficar espalhando, isso não é coisa de homem que serve a Deus, de mulher que serve a Deus. Me desculpe, é um fofoqueiro. É um linguarudo, me desculpe, porque muitas vezes ele é o pior do que aquele que está traindo alguém. Muitas vezes diz que está com o pastor, mas não está não, irmãos. É só a capa, é só a aparência. Não está. Porque Deus revela e mostra quem é verdadeiro. Pegaram a mulher e deixaram o homem fugir. Mas na lei de Moisés diz que eram os dois que tinham que ser apedrejados. Tinha alguma coisa no meio aí de errado. Deixou o homem fugir, pegaram a mulher, e aí, vamos fazer o quê? Vamos até Jesus, porque eles odiavam Jesus, ele queria pegar a Jesus. Tem muita gente querendo pegar a gente, irmãos. Tem muita perseguição contra a nossa vida, alguém quer pegar a gente, quer dar rasteira na gente, mas Deus não vai deixar que a gente seja envergonhado, porque isto é seta de Satanás. Deus, ele vai te guardar e vai te proteger, irmãos. Minha irmã, ele vai te proteger, confie nisso. Porque tem pessoas usadas pelo inimigo para fazer isso. E aí, irmãos, o que é que tu me diz? Ele quer que você diga uma palavra e você mesmo se condene por esta palavra, mas Deus vai colocar a palavra na tua boca. Tu vai falar o que é certo, tu vai ser verdadeiro e sincero, porque Deus é contigo. Aí eles chegaram até Jesus, porque eles não gostavam de Jesus. Jesus era verdadeiro, irmãos. Quando você vê alguém parar de falar com você, alguém olhar com cara feia, saiba de uma coisa: se você está sendo verdadeiro e sincero, porque ela é falsa. E falso não se dá bem com todo. Agora o verdadeiro só anda com o verdadeiro, irmãos. Ah, eu não gosto desse irmão porque ele é muito certo. Eu não gosto dessa irmã porque ela é muito santinha, que é tudo certo. Tem que ser certo mesmo. Porque no céu não vai entrar arrumadinho. Ou é, ou não é. Ou é limpo, ou é sujo. A palavra é essa, irmãos. É para mim, para minha família. Começando por mim. Se ninguém quiser, não tem problema, eu pego para mim só. Mas essa é a verdade. Conheça a verdade e ela vai fazer o que com você? Te libertará. Em vez da gente ajudar o nosso irmão a se libertar, a gente empurra o pecado dele, irmãos. Envergonha ele, denigre a imagem dele. Vai nas redes sociais, posta, fulano fez isso, caiu em adultério. Faça isso não, isso é coisa feia. Isso é obra de Satanás, irmãos. Eu falo para todo mundo, porque isso aqui é um vídeo que eu estou gravando. Quem for lá vai ouvir isso aí. É para todo mundo. Aí ele foi até Jesus. Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres... Não, versículo 4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Glória a Deus por isso. Jesus é sábio, é santo. Jesus tem dons.
de sabedoria. Jesus sabe resolver problema difícil, situação difícil como essa aqui, irmãos. Aí disseram: e aí, mestre, o que é que tu diz? Aí eles foram lá e mostrou a lei para Jesus. Olha para a lei, Jesus é a lei, irmãos. Jesus é a lei, Jesus é a graça. Foi lá mostrar a lei para Jesus. Jesus sabia de tudo. Na lei de Moisés diz que tais mulheres fossem apedrejadas. Mas cadê o homem? Só trouxeram a mulher? Porque eles já foram na intenção maligna, irmãos, de pegar Jesus, de acusar Jesus. Tem pessoas que vêm para perto de você com intenção maligna, pesado. Como é que eu vou saber? Se você orar, ler a Bíblia, quem chegar perto de você, você conhece. O pastor aqui tem muita experiência com isso. Ele mesmo já disse. É na escola, na igreja. Quando ele chegava perto de alguém, alguém chegava, se aproximava, alguém ficava perturbado, irmão. Porque verdade e mentira não se ajuntam. E tem muita gente passando a mãozinha por cima. Mas no reino de Deus não é desse jeito, é do jeito que Deus quer. Tem que andar na santidade e na pureza. É assim que Deus quer. Não tem mistura, não tem adultério, não. Esse negócio um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não. Ou é ou não é. E aí, mestre, o que é que tu diz? Jesus não dê nem ouvido, irmãos. Faça a mesma coisa, essas coisas quando vir. Não dê nem ouvido. Não entre nesse joguinho, não. Aí Jesus se inclinou e começava a escrever na terra. Eu não sei o que ele escrevia, mas ele estava lá escrevendo. Com o dedo na terra. Isso é mistério de Jesus, mistério de Deus. Aí no versículo 7 diz que eles começaram a insistir muito. Começaram a insistir. E aí, mestre, o que é que tu vai fazer? Qual é a atitude que tu vai tomar? Eles queriam pegar uma palavra de Jesus para condenar Jesus. Para você que é crente, que fala muito, cuidado. Pare de falar muito, ouça mais. Porque quem muito fala se perde pela boca. Aí quando Satanás vir enviar uma pessoa para você, você começar a falar, você vai perder a razão. Em vez de Deus falar e agir na situação, você perde, porque você passou na frente de Deus. Vai querer resolver. Ah, irmão, mas eu sou esquentado. Eu sei que você é esquentado. Mas quando se fala no reino do Espírito, meu filho, tem que manter a calma aí. Tem que ter controle, equilíbrio. Porque tem muito irmão que fala muito, irmãos. Tem mulher que fala muito. Comigo eu não levo resposta para casa. Ei, mas tem que calar a boca. Porque essas coisas é seta que vem lá de baixo para pegar você e você vai deixar, irmãos? Então para de falar muito. Pega essa língua tua. Bota uma cola debaixo dela para você não falar. Pode sorrir, mas é sério. Que a gente vai aprendendo, irmãos. Aí o inimigo sabe que a gente fala muito, ele vai lá tentar. Aí quando a gente fala muito, a gente vai se perder, irmão, no caminho. Ah, por que o Senhor não me livrou? Porque você é linguarudo. Falou muito, falou demais. Se você ficasse quietinho e quietinha, eu ia agir na situação. Mas você falou, não deu nem brecha, não deu nem lugar para o Espírito Santo. Aí lá e pegou. Aí você se perde, irmãos, pela língua. Eu me lembro daquela mulher, de Jó. Ela disse, ela errou em um momento da vida e disse, abandona o teu Deus e morre. Mas o inimigo queria só que Jó falasse uma besteira ali, para o inimigo vencer Jó. Mas Jó foi sábio. Seja sábio, peça a Deus entendimento, sabedoria, porque tem pessoas que estão chegando, que vai chegar ao nosso encontro para querer uma opinião da gente. E se a gente tem uma palavra errada, ele nos vence. Aí Jesus escrevia no chão, eles insistiram, e aí? O que é que tu vai fazer, Jesus? O que é que tu vai fazer, mestre? Ela foi pega no flagrante, estava traindo. E aí, o que tu vai fazer? Insistir em Jesus. O inimigo é assim, mas ele insiste. Mas insiste, o peste. O capeta insiste muito. Aí quando ele não consegue com a gente, vai para o mais fraco. Aí se essa pessoa for ligada a gente, por exemplo, um familiar, um filho, isso vai chegar até a gente, vai afetar muito a gente.
Ainda mais na mesma casa, imagina, irmãos, é luta. É complicado, o negócio é sério. Só Jesus na causa mesmo. Aí Jesus se levanta. Oh glória, quando Jesus se levanta, fique certo, ele vai agir em situações assim. Fique certo, quando Jesus toma posição, ele vai agir, os teus inimigos vão ficar envergonhados. Eles vão ficar envergonhados e vai cair por terra. Porque queria ver você envergonhado, mas não vai ver não. Aí Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem disse que alguém atirou a pedra, irmãos? Atirou foi para o chão, porque todos eram pecador. Tem pessoas que vão ao pastor, mas é o pior pecador, irmãos, para falar de alguns irmãos aqui, e aí? Porque os escribas eram assim, eles mostravam muita santidade, irmãos. Não carregava um saco nas costas, mas queria colocar 10 nas costas das outras pessoas. O inimigo é sujo, o inimigo coloca fardo nas costas do ser humano. Eu só pude perceber isso quando eu aceitei a Jesus, quando eu abri meu coração. Quando eu disse eu quero Jesus, eu senti realmente, de verdade, de coração, um peso saindo de mim. Mas é um peso mesmo, irmão. Quem aceitou Jesus sabe. Eu me senti maneiro. E os escribas e fariseus queriam empurrar ali pecado, queria estragar tudo. O inimigo vem para estragar tudo, irmãos. Jesus se levanta, mas se vocês não tiverem nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra nesta mulher, e ela vai morrer aqui agora na minha frente. Sabe o que fizeram, irmãos? Fecharam foi a boca. Todos eram pecadores, todos erravam. Ninguém aqui é perfeito nessa terra. Vocês que são daqui do ministério, não se apareçam. Aqui tem que estar tudo no nível. Se tiver um assim, o Senhor abate, o Senhor tira, o Senhor conserta, o Senhor corrige. Fique no nível que Deus quer, para que essas coisas não aconteçam contigo. É assim, irmãos. É assim que acontece. Aí ficaram todos envergonhados. Assim será com aqueles que nos odeiam. Eles pensam que vai ser uma coisa, mas quando for no momento, vai ser outra. Eles que vão sair envergonhados diante da igreja do Senhor. Eu quero dizer uma palavra para você. Toda arma preparada contra a tua vida jamais prevalecerá, porque Deus é fiel. E também Deus diz: as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer nenhuma seta, porque Deus quebra toda a seta agora, no nome de Jesus. Eu não sei se já aconteceu, se vai acontecer. Deus vai permitir, mas vai envergonhar alguém que está com essa intenção. Vai fazer assim, porque mexeu com o servo de Deus, com a serva de Deus, com o servo de Deus. Ah, meu filho, se eu fosse você, eu nem mexia. Eu e você não vai dar tapa na cara não, acho que vai orar. Quem vai responder é Deus. Aí ele vai aprender de uma vez, ou ele foge, some ou se conserta, vira crente ou não, ou vai ficar envergonhado aí, correndo e fugindo, porque Deus vai fazer assim. E ficaram todos envergonhados e foram-se embora. Versículo 10. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Glória a Deus. Veja como Jesus é bom, irmãos. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu imagino aquela mulher ali envergonhada, porque o pecado envergonha a gente, irmãos. A gente se esconde. Eu estava um tempo aí sem orar, irmãos, faz muito tempo já. Eu passei por uma casa que mexe com os espíritos, eu fiquei com medo. Eu disse: mas Jesus, por que eu estou com medo? Eu nunca fiquei assim. Por quê? Eu não estava na comunhão do Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Fiquei com medo. O pecado dá medo na gente, irmãos. O pecado deixa vergonha na gente. Mas graças a Deus,
Estou buscando a Deus que isso mais nunca aconteceu mais. Não deixe que essas coisas aconteçam com a tua vida, irmãos. Eu prego aqui, mas eu não sou santão, 100% santo não. Sou falho, sou ser humano, sou de carne e osso, pastor vocês são de carne e osso. Todo mundo é sujeito a errar, a pecar. Mas se você conhece a mensagem, a palavra de Deus, vigie, para não fazer o que não agrada ao Senhor. Aí a mulher, eu imagino a mulher olhando para um lado, para o outro, envergonhada, então, todo em frente do mestre. Tem pessoas, irmãos, que vêm para a igreja, nem acaba a mensagem, ela vai embora. Por quê? Com medo e vergonha, porque sabe que Deus pode revelar na palavra. Aí depois, contaram a minha vida, não foi para aquele irmão, não foi para o pastor, para fulano, foi porque ele disse tudo o que eu estou passando. Porque de Deus ninguém se esconde, irmãos. Tem gente que nem deixa a mensagem terminar, vai para casa. Isso aqui já aconteceu muitas vezes, eu já vi com os próprios olhos. Porque não aguenta a verdade. Quem não aguenta a verdade, foge, fica envergonhado. Mas se você quer realmente, de coração, ser renovado, quer uma reconciliação com Deus, vá de encontro a Deus, que Ele não vai te envergonhar. A irmã leu aqui um versículo, que dos teus pecados eu não lembro mais. Deus, Ele perdoa e não se lembra. Ele não vai ficar passando em rosto o que você fez, o que você deixou de fazer. Agora, daí em diante, é vida nova, página nova, caminho novo. É assim que Jesus faz. Mas os nossos acusadores, se fosse por eles, até hoje, a gente estaria aí, falado o tempo todo pela boca deles. Mas Jesus não. Jesus transforma o homem, salva, vivifica, cura, liberta, coloca o seu Espírito Santo de Deus e usa na terra com muita unção e poder. Aí ele vai olhar para aquela mulher e disse: mulher, nem tão pouco eu te condeno. Jesus não está aqui para condenar ninguém. Jesus veio libertar. E Ele diz para mim e para você hoje: eu também não te condeno, homem, mulher, eu não te condeno. Mas Ele deixou bem claro àquela mulher: mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus está falando muito com a gente hoje. Eu não te condeno, eu não aponto o teu erro, o teu pecado, eu te salvo, te curo, te liberto, coloco o meu Espírito Santo em Deus, mas não faça mais isso. Deus está falando com a gente hoje: não faça mais isso, siga, vá em paz. Eu não vou te condenar, mas eu quero te salvar. E aquela mulher foi em paz.